Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos tratar sobre alguns métodos que vão ser comuns dentro do tipo string, para a gente trabalhar mais um pouco com o tipo string. Vou mostrar os métodos mais comuns. Né? Então vamos lá. E aí você lembre, pessoal, que o endereço desses métodos vão estar dentro do objeto quando você cria um objeto do tipo string. Então, na prática, se eu pegar aqui e colocar string x, vou criar um objeto tipo x e colocar ifto, para colocar o endereço dele, ifto campus paths. E só uma observação, pessoal, que eu esqueci de falar. A string, por si só, ela já é tratada no Java como um objeto. Né? Então, na prática, se eu colocar bem aqui, ó, por exemplo, ó, oi, e colocar um ponto na frente, ó, ele já é um objeto, ele já me dá acesso aos objetos, dado objeto. Porque em si ele é um objeto. Quando eu faço aqui, eu simplesmente estou pegando o endereço do objeto e colocando em X. Através de X eu consigo acessar esse objeto. Se eu colocar dessa forma aqui, ó, desse jeito aqui, ó, e pedir para imprimir, por exemplo, ó, salt, ó, imprima o tamanho dessa string. Se eu colocar dessa forma aqui, ó, o objeto foi criado, mas eu não tenho mais acesso ao objeto, porque eu não coloquei o endereço desse objeto em lugar nenhum. Então, significa que esse objeto fica perdido lá na memória depois que eu executo essa instrução. O objeto fica perdido na memória e entra, como eu falei para vocês no vídeo anterior, entra o garbage collector. Né? Collector, que é o coletor de lixo do Java, que vai ver que esse objeto não tem referência e vai apagar ele lá da memória. Então, a string por si só, né, ou seja, o texto digitado entre aspas duplo no código, já é tratado como objeto string. O Java já interpreta como objeto string. A ideia já interpreta, né, como objeto do tipo string. Bom, e aí quais são as funções mais comuns que eu tenho aqui no Java, né, que trabalha com string? Por exemplo, eu já mostrei uma para você. Se você pegar e colocar aqui o salt, vou colocar, vou colocar dessa forma mesmo. Se eu colocar x.charApTindex, né, ele me dá, aí você coloca aqui o índice falando qual o caractere de qual posição que você quer. Eu quero, por exemplo, deixa eu ver, então aqui vai ser posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, o espaço vai ser posição 4, tracinho posição 5. Se eu quiser o tracinho, por exemplo, eu coloco aqui, eu me mostro que está na posição 5, ele vai me retornar o caractere da posição 5. Se eu pegar e pedir para executar aqui, ó, que no caso vai ser o sinalzinho de menos, né, tracinho, ó, já ele me imprimiu aqui o tracinho de menos, ó. Tá? Já mostrei para vocês também a questão do tamanho, né? Se eu colocar x.length, ele vai me retornar o tamanho dessa string. Então, se eu compilar lá novamente, ó, ele vai mostrar agora o tracinho e o tamanho da string. A string como um todo, ó, tem 20 caracteres. E eu tenho uma outra função que é, por exemplo, se eu quero transformar para maiúsculo para minúsculo, esse processo, por exemplo, se eu quero transformar todo esse texto para maiúsculo, mostrar como maiúsculo, ó, salt, e aí eu tenho um x ponto, tem um método chamado toUpperCase, esse aqui, ó, e ele transforma tudo. Na verdade, ele não transforma, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, a string é constante, então ele não altera. Então, aqui na prática, a partir dessa string, ele cria outra string com todos os caracteres em maiúsculo. E essa string X, ela não é original, não é alterada. Né? Ele só mostra para mim, ó, quando eu coloco toLowerCase, o Ctrl L, para limpar aqui a tela, Javac, e Java Program. Olha lá, mostrou todo em maiúsculo, porque eu utilizei toUpperCase. Então, na prática, ele construiu um novo objeto a partir do objeto original. E X continua apontando para o objeto original. Ele criou um novo objeto, mas X continua apontando para o objeto original. Tanto é que se eu pedir para imprimir somente o X aqui, ele continua imprimindo o caractere e o textual da forma que está ali. Ó. Ctrl L, Javac, ó, Java Program. Ó, se eu peço para imprimir X, ó, que foi a última instrução aqui, ele continua imprimindo o valor original, tá vendo? E eu também tenho a função para transformar tudo para minúsculo, né? Posso colocar aqui, ó, x.toLowerCase. Ó, ele faz o processo inverso. Ele pega todos os caracteres e transforma para gera uma nova string a partir dessa string com todos os caracteres em minúsculo. Né? Tanto é, ó, lá, salvar, Ctrl L, Javac Program.java, e Java Program. Olha lá, a última foi com todos os caracteres em
minúsculo. Então, tem uma série de ações. Eu tenho outra, por exemplo, se eu quero gerar uma string a partir de outra string. Por exemplo, eu posso pegar aqui e colocar sort, e eu falo assim, a partir da string x, da string que x aponta, né, você me cria uma nova string, que chama-se o método aqui substring, e eu quero a partir da posição, aqui tem o 0, vamos lá, posição 0, né, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6. Então, a partir dessa posição até o final. Então, coloca aqui, ele vai entender que é a partir da posição 6 até o final. Então, me gera uma string a partir de outra string. Ó. Então, ele criou uma nova string a partir dessa string. Ó. Quer ver? Ó? Java, prog1.java. Java, prog1. Olha, ele mostrou a Campus Palmas. Ó. Pegou o espaço aqui também, que eu devia ter contado a partir, não a partir do 6, a partir do 7. Né? Ó, Java, prog1.java. Vou limpar aqui a tela. E agora vamos lá. Olha lá, Campus Palmas. Pegou o Campus Palmas. E eu ainda tenho uma variação desse método que é para mim pegar um espaço. Por exemplo, ó, sort, eu quero pegar a partir de x, ponto substring, né? E eu quero colocar a partir da posição 0 até a posição 1, 2, 3, 4, até o 4, para me pegar somente a palavra RTO. Ele me gera uma nova string. E veja que x vai continuar apontando para a string original. Ó, Ctrl L, Java aqui, prog1.java. Java prog1. Olha lá, última, e gerou só IFTO. Porque eu falei, ó, me pegue a partir do caractere. Deixa eu puxar mais aqui em cima. Ó, me gere a partir do caractere da posição 0 e ande 4 caracteres para frente. Né, que foi isso aqui, ó, de 0 até 4. Então, o 4 ele não pega, porque aqui eu tenho a posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. O 4 que eu coloquei aqui, ele não pega. Né, ele pega o caractere anterior à posição 4, anterior ao índice 4. Beleza, pessoal? Então, eu tenho uma série de processos aqui. Como é que seria referenciado isso aqui na memória? Só lembrando para vocês, quando você cria um objeto do tipo X, um objeto, vou colocar aqui comentário só para lembrar isso para você, como é que esse objeto é representado na memória? Na prática, o objeto vai ter esse aqui, ó. Ele vai ter um texto lá dentro, IFTO, esse texto, IFTO, Campus Palmas, ele cria uma variável qualquer, Campus Palmas. Isso aqui é uma abstração, tá, pessoal? Ele cria uma variável qualquer aqui, ou não, colocou isso aqui lá dentro. Ele vai colocar lá dentro também ó, o char.at. O char.at o quê? Vai estar com um endereço qualquer, vou chamar esse endereço onde ele está, @1. Significa que quando você lê esse caractere, esse @1, ele vai lá para a área de código, falando essa variável simplesmente representa onde é que começa o código desse método. Assim ele vai ter para os outros também. Ó. Range, th, o endereço de onde é que está o código dele é @2. To uppercase, vai criar uma variável chamada to uppercase. O endereço desse aqui vai ser lá no @3. A forma de endereçamento não me importa. Estou só fazendo uma abstração para que você entenda. Ó, o to lowercase, o endereço dele vai estar em @5. Né? Quando eu falo endereço, é endereço para onde ele aponta, né? Para onde começa o código dele. Esse substring, com um parâmetro só, né? Que ele está recebendo só um parâmetro, vai ser o @6. E a substring com 2 parâmetros, né, que eu vou colocar aqui x e y, né, são 2 parâmetros que eu estou passando aqui, ó, e ele vai falar, eu vou falar que está no @7. Então, isso tudo vai estar lá no objeto tipo string. Então, quando você acessa o x, né, o x, ele vai te dar todo esse processo aqui. Tudo isso aqui. Como é que eu faço para acessar um elemento do objeto? É para isso que você utiliza o ponto. Ó. Você coloca x, ponto, e aí você informa qual é o objeto que você, qual o dado do objeto que você quer acessar. Se você quer o dado propriamente dito, se você quer um método. Isso aqui que é chamado método de objeto. O método de objeto, na verdade, ele somente é uma variável que, ao acessar essa variável, você tem acesso ao endereço de onde é que começa, onde é que inicia este método. Só lembrando isso para que você não esqueça que quando você faz isso aqui, o dado que vai ter no objeto não é só isso aqui. Dentro do objeto vai ter todos esses métodos. E veja que no caso da string, todos esses métodos que eu tenho dentro do objeto do tipo string, ele manipula o próprio dado que tem dentro do objeto. Beleza, pessoal? Bom, era isso. Até a próxima videoaula.